vamos dar continuidade a esse primeiro tema do nosso processo de formação, nesse curso à distância. Nós estamos falando da dignidade da pessoa humana, do trabalho humano, do fato de sermos coautores da criação. Nós prosseguimos a ação criadora de Deus em toda a atividade humana, da mais simples à mais complexa. Vamos falar de dois tópicos nesse bloco. Primeiro vamos ver algumas patologias do trabalho e da atividade humana, alguns momentos em que nós abrimos mão da nossa dignidade e vamos olhar, contemplar o próprio Cristo como o mestre do trabalho, o mestre da dignidade, aquele a quem nós imitamos, nós procuramos seguir. Cristo que é caminho, que é verdade, que é vida, em todas as dimensões. Por que nós reclamamos tanto do nosso trabalho? Tantas pessoas chegam em casa reclamando do chefe, reclamando de uma dificuldade, reclamando do salário, reclamando do percurso para ir até o trabalho. Não é estranho nós reclamarmos quando na verdade o trabalho é um dom, é uma graça de Deus, é através do nosso trabalho que nós participamos da própria criação. De fato, toda atividade pode se tornar um fardo quando nós esquecemos de Deus, quando nós fazemos o nosso trabalho, a nossa atividade como se fôssemos independentes, completamente autônomos de Deus, como se nós estivéssemos separados de Deus. O pecado é exatamente a separação, o distanciamento de Deus, a falta de amor. E aí, sem Deus, sem dúvida, nosso trabalho vai se dar com o suor do rosto. Pode ser o trabalho doméstico, pode ser o trabalho numa empresa, pode ser o trabalho numa igreja. Quantos de nós já não presenciou um agente de pastoral, ou uma catequista, ou mesmo um ministro, que às vezes às escondidas faz uma reclamação, faz um desabafo, né? Porque já não vê mais um sentido, já não vê mais uma razão de ser na sua atividade, no seu serviço. Então vamos ver quais são essas patologias ou esses pecados mais comuns em relação ao trabalho. O primeiro, muito frequente, é a recusa de Deus. É a negação das nossas competências. Tem muito a ver com aquela parábola dos talentos. Um empregado recebeu 5 talentos e produziu outros 5. Um recebeu 2 talentos e produziu outros 2. Porém, um deles recebe um talento e enterra esse talento. Nega a competência, nega aquela capacidade de trabalho. E Deus, o patrão, fica triste, se entristece com aquele que teve medo. E no fundo foi um medo de ser si mesmo, foi um medo de ousar, foi um medo de experimentar fazer algo com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência. No fundo, quem esconde o seu trabalho, o seu talento, esconde no fundo uma certa vaidade, um certo orgulho. Né? Nós vemos, por exemplo, na escola, os alunos que se comparam, né? E que, diante de matérias mais difíceis, em vez de ousar, de se esforçar para conseguir superar uma prova, um trabalho, se afastam, se atrasam, né? E depois reclamam dessa competição, apontam os que foram melhor, que usaram seus talentos, criticam os outros que fizeram algum trabalho, sem na verdade ter feito nada. No fundo, tem uma marca do orgulho, da vaidade, que em lugar de preferir expressar a própria pessoa, expressar o seu próprio talento, resolveu guardar para si mesmo, resolveu esconder o seu próprio talento. Essa é uma primeira patologia que é muito comum. Eu me lembro de um exemplo pessoal, tive a oportunidade de estudar Direito aqui em São Paulo, e no dia da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, eu simplesmente desliguei o despertador e não fui fazer a prova. Era quase como se eu estivesse negando todo o esforço que eu fiz de passar 5 anos numa faculdade, de me tornar um advogado. Foi como se eu tivesse enterrado todos os meus talentos, todo o meu percurso,
naquele momento. Talvez por uma vaidade, talvez por um orgulho, talvez até por um conflito com meu pai, com um colega. Enfim, esse talento ficou enterrado durante muitos anos e eu agradeço a Deus de ter tido, depois de casado, depois de filhos nascidos, fui prestar a OAB, voltei a fazer um cursinho, voltei a me preparar e quase 20 anos depois fiz o exame da OAB, o que me deu uma realização profunda. Era quase como se eu tivesse escondido aquela profissão, né? E negado uma própria profissão, que no fundo foi Deus mesmo que me deu os talentos para ser um advogado, para ser um jurista. Isso acontece com muita frequência. Isso acontece também no âmbito da igreja, muitas pessoas que saem em missão, partem em missão, e de repente essa missão termina, ou a pessoa é enviada para uma segunda missão, e esse missionário sai com rancor, sai com mágoa, meu trabalho não foi reconhecido, ninguém me valorizou, agora estão me mudando de lugar. Isso é muito frequente. No fundo, é uma vaidade, um orgulho, que existe dentro de nós, uma patologia, que nós vamos ver que o próprio Cristo é quem pode curar e pode nos libertar. Naquela parábola dos 5 talentos que eu já mencionei, há um detalhe que o patrão, que é um mestre, pode ser visto como alguém duro, mas pode ser visto também como alguém que motiva, que incentiva, né? Deus, na verdade, não quer o medo, não quer que nós nos escondamos dele, como aconteceu no pecado original, Adão e Eva se escondem no próprio Deus. Ao contrário, ele quer que nós nos revelemos e revelemos a sua imagem, a sua face no mundo do trabalho também. Uma segunda patologia, ao lado dessa de esconder o próprio talento, é a idolatria. A idolatria do trabalho, a idolatria de si mesmo. Quem é que não conhece a expressão do ativismo, né? Aquele que vive do trabalho e que subestima a dimensão objetiva do trabalho, do serviço, e exalta a dimensão subjetiva. Fui eu que consegui, fui eu que fiz, sem mim nada podeis fazer. De novo, é uma patologia de querer se colocar no lugar de Deus, né? Mas é uma forma de querer colocar de maneira egoísta. Sou eu quem trabalho, sou eu quem tem mérito, né? Tudo em função de mim. Primeiro erro é que não coloca Deus em primeiro lugar. A própria graça de Deus e a providência em primeiro lugar. E segundo, é porque ao colocar-me em primeiro lugar como o rei daquele trabalho, daquele ambiente, em geral, eu faço isso em detrimento dos colegas, faço isso em detrimento do trabalho dos outros. No fundo, quem vive dessa idolatria, desse ativismo, tem medo de prestar conta do seu próprio trabalho. Às vezes está escondendo até imperfeições do seu próprio trabalho, né? Não quer que os seus erros sejam notados, não quer que a possibilidade de melhorar o seu trabalho seja estimulada, e aí se esconde com esse ativismo, com esse orgulho, que mascara o verdadeiro talento, a verdadeira pessoa que está ali. É alguém que adora o seu próprio trabalho. Essa segunda patologia remete a uma terceira que eu já mencionei en passant, que é a falta de caridade. Infelicidade aos fracos. Aquele colega de classe que é mau, que tinha dificuldade nas provas, né? Que ele fique para trás mesmo. Eu quero ser o primeiro da fila, eu quero ser o melhor aluno e abro mão de caminhar em conjunto com uma classe ou com um conjunto de uma equipe. E aqui a gente vê a ferida na dimensão coletiva do trabalho, né? Deus criou o mundo, criou homem e mulher. A dimensão coletiva já está colocada na presença do homem e da mulher que vão colaborar na geração dos filhos, vão colaborar na geração da família, que vão colaborar numa atividade profissional. Um exemplo que nós vemos muito na dimensão doméstica é como é pouco valorizado o papel de quem fica com as crianças ou quem cuida das crianças, né? E isso acontece dentro de casa, isso acontece dentro da igreja. Muitas vezes as atividades na igreja estão voltadas para os adultos, para os jovens,
Mas quem se lembra de um serviço para as crianças? Quem se lembra de uma catequese para as crianças? Parece que é alguma coisa de segunda importância, né? E lembrar que, especialmente no caso das crianças, Cristo mesmo diz, vinde a mim as criancinhas. E sem um coração de criança, nós não chegamos ao reino de Deus. Por que depreciar as crianças? Por que depreciar os mais lentos? Por que depreciar os que não têm tantos talentos? Ao contrário, no trabalho com uma visão de serviço, de colaboração, de transmissão do amor, o melhor seria que nós valorizássemos as pessoas que têm mais dificuldade, né? Porque, quem sabe, até nós possamos aprender delas coisas que nós não imaginaríamos, né? Com a sua sabedoria, com a sua prática. Diante dessas três patologias, a patologia da exaltação do trabalho, a patologia da idolatria do trabalho e desse fechamento, há um só remédio possível, que é colocar Jesus no coração, no centro do nosso trabalho. Se a gente se ocupa de Deus, se a gente se ocupa da relação com Deus, Ele mesmo vai santificar o nosso trabalho, a nossa atividade humana. Vamos nos lembrar, para falar do Cristo da pesca milagrosa, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim o Evangelho: estando Jesus em um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a sua palavra. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, Jesus subiu em uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado na barca, Jesus ensinava o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede até se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que iam quase ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas, deixaram tudo e seguiram. É muito bonita essa imagem porque numa mesma cena nós temos Cristo pregando o Evangelho, pregando a Boa Nova, a dimensão da evangelização, do apostolado, e naquela mesma barca de onde ele pregou o Evangelho, eles saem para trabalhar e para pescar. Pescar o peixe, produzir o pão nosso de cada dia. Isso há uma beleza que é uma confluência entre a nossa vida profissional e a nossa vida de fé, entre a nossa vida de missão e a nossa vida de serviço ao mundo. As duas coisas estão integradas, elas convergem. Não se trata de separar o cristão da igreja, o cristão do domingo, o cristão da pastoral e o cristão do mundo do trabalho, o cristão da atividade profissional, o cristão da carreira. Ao contrário, Deus nos convida a integrar essas duas dimensões, como Ele mesmo integrou ao subir na barca de Simão Pedro. Ele pescou os homens com a sua palavra, com o seu ensinamento, e pescou os peixes necessários para a sobrevivência daqueles pescadores e das suas famílias. É uma passagem linda que resolve toda a tensão entre a vocação e a profissão. Resolve, integra, né? E faz de nós homens e mulheres missionários, discípulos missionários, e missionários no nosso local de trabalho, sendo um Emmanuel, sendo presença viva de Cristo lá onde nós trabalhamos. Imagina o que foi aquela noite penosa de uma pescaria frustrada, estéril, né? E Jesus insiste na pescaria, insiste em voltar para a barca, insiste em voltar para o local de trabalho. A barca é um lugar de santificação. Ela é transformada por Jesus como um lugar fecundo, como um lugar produtivo, seja para proclamar a sua palavra e a boa nova do amor, seja para produzir frutos, para produzir uma boa pescaria.
E Jesus convida para avançar águas mais profundas. Deus não quer que nós fiquemos na nossa vida medíocre do trabalho, do cotidiano que se repete. Ao contrário, buscar águas mais profundas, desafios maiores, crescer na nossa empresa, crescer na nossa capacidade intelectual, crescer na nossa capacidade técnica. Ele quer que nós nos realizemos plenamente através da atividade humana e do trabalho. A dignidade se faz através da atividade. Nós precisamos nos envolver cada vez mais com o trabalho para nos desenvolver enquanto pessoas. O envolvimento leva ao desenvolvimento, leva à autonomia, leva ao crescimento. Avance em águas mais profundas. Agora Jesus passa a estar no meio da barca. É quando nós colocamos a palavra de Deus no meio do nosso trabalho. Nós trazemos os princípios da doutrina social da igreja, do evangelho para o nosso trabalho. Nós não nos esquecemos da mensagem do amor, da solidariedade, ao contrário, nós vivenciamos essa mensagem no dia a dia, no cotidiano do nosso trabalho. Seja da dimensão subjetiva, de dar o melhor de nós, seja da dimensão objetiva, de produzir o bem e o serviço para os próximos, seja da dimensão coletiva, de colaborar, de participar da obra criadora com outras pessoas. É sempre a palavra da partilha, da abertura. Né? E nós vemos que, no primeiro momento, Pedro tem medo de Jesus, tem medo do Cristo, porque ele percebia a sua falta de fé, ele percebia seu pouco engajamento, ele percebia a sua dificuldade com o próprio trabalho. Né? E diz, eu não sou capaz, não é possível, eu não mereço esse resultado. E Cristo diz o contrário, sim, você merece, você pode. Né? Não boicote a sua própria existência, não boicote a sua própria profissão. Se realize como pessoa através do seu trabalho. Eu estou com você. Né? E é assim que nós podemos concluir esse primeiro ensino sobre a dignidade da pessoa humana, que é digna exatamente por participar da atividade criadora com Deus, que descansa no sétimo dia e que entrega à humanidade a continuidade do seu trabalho, da sua obra criadora. Então, vemos aí a barca como nosso lugar para pescar com Jesus, para aprender com Jesus, para pescar homens e para produzir o pão nosso de cada dia, na dignidade da pessoa, na dignidade da família, na dignidade dos filhos e filhas de Deus. Muito obrigado e até a próxima.